Amém. Graças a Deus. Vamos falar com o Pai. Precioso Deus e amado Pai Celestial, estamos felizes por outra vez estar diante da Tua presença para invocar a Ti, o Teu santo nome, e crer que mais uma vez Tu estará conosco, nos bendizendo, nos abençoando com a Tua presença, com a Tua glória e com o Teu Shekinah. Aqui estamos, Senhor, porque sempre somos necessitados de Ti, e é esse momento em que nós mais mostramos isto, porque somos ávidos e ansiosos, somos famintos de Ti, da Tua palavra, Senhor. E enquanto a palavra está disponível, nós estamos aqui, Senhor, para nos alimentar. Então que Tu possa mais uma vez sustentar os Teus filhos, alimentar os Teus filhos, dando a eles os nutrientes espirituais que eles precisam para as suas almas, para os seus espíritos, para as suas mentes. É o nosso desejo, Senhor, e cremos que cada vez que Tu fala conosco, que a Tua palavra, Senhor, é desvelada para nós, é mais um tijolo, Senhor, que é construído, que é edificado nessa estrutura que Tu mesmo está montando, Senhor, em nossas próprias vidas espirituais, para fazer de nós, Senhor, Teus dispenseiros, mas nos tornar como, ou chegar àquela estatura de varão perfeito. Nós sabemos que é um passo de cada vez que é dado, Senhor. E são muitas coisas. O novo nascimento não é algo automático, é uma coisa que Tu mesmo vai promovendo. É um mover sobrenatural, individual, não uma igreja, não uma congregação, não um grupo, mas individual para cada filho seu. Nós sabemos que isso são passos paulatinos que cada filho seus dão, Senhor. E nós cremos que cada palavra que ouvimos de Ti é mais uma estrutura que está sendo formada para o nosso crescimento espiritual, para o nosso amadurecimento, para o nosso treinamento. Então, nós Te pedimos isso, Senhor, que o Teu Santo Espírito seja o nosso instrutor, seja o nosso mestre nesta manhã. Ajude cada filho Teu, Senhor, que está em necessidade também. Apresentamos aqui estas vidas, as famílias que estão necessitadas de algo, ainda lutadas pela perda de um parente, que Tu possas consolar com o Teu Santo Espírito, que Tu possas alcançar esses lares, Senhor. Que Tu venhas remover toda tristeza, que Tu possas enxugar toda lágrima, e que Tu venhas conceder uma vitória para cada lar, para cada família que está agora nos assistindo, nos acompanhando. Nós cremos que Tu pode fazer milagres, Senhor, e se alguns precisam, sabemos que Tu és um Deus vivo para operar esses milagres. Então nós pedimos, Senhor, nos ajude, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. E ajude-nos agora, Senhor, com a Tua palavra. Crendo que Tu faz essas coisas e que Tu nos responde, nós pedimos essas coisas e Te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Então, para os irmãos que nos acompanham, acho que foi no culto anterior, domingo passado, nós tratamos sobre o tema de a religião de pontas soltas, onde o Mombrana disse que é assim que o cristianismo, assim chamado cristianismo, está vivendo hoje, uma religião de pontas soltas, ou seja, eles servem a Deus, eles procuram adorar a Deus, e acertam em muitas coisas, mas em algumas coisas eles falham, e nessas poucas coisas que às vezes eles falham, é o suficiente para eles se desconectarem completamente com o reino de Deus, com o reino do Pai, certo? E como tentamos explicar, o fato de ele ter algumas pontas soltas, de não compreender alguma coisa, de que alguma coisa ainda está velada, seja da doutrina, isso não quer dizer que eles sejam incrédulos, não, eles podem ser crentes, podem ser zelosos na sua fé, mas eles às vezes podem estar sendo submetidos a um tipo de unção que não lhes permite ver o reino de Deus. E você sabe que Jesus disse que para que você veja o reino, você tem que nascer de novo, sim? João 3,3. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E o irmão Branham nos explicou que este ver aqui tem a ver com entender. Se você não experimentar um novo nascimento, você não vai entender o reino. Você não vai entender Deus, você não vai compreender o que Deus fez e o que Deus está fazendo agora. Você sequer vai conseguir tirar lições da Bíblia. Você pode ter conhecimento de lições, de fatos históricos, mas o Deus que você serve é apenas um Deus histórico, não é um Deus vivo e real. Veja como faz falta o novo nascimento. Sem esse novo nascimento você não vê o reino, você não entende o reino, você não consegue entender as coisas que Deus faz. Então, a menos que alguém nasça de novo, alguém pode ter até um conhecimento desse reino, mas será um conhecimento teológico, será um conhecimento intelectual, mas não experimental. E que é isso que é o fundamental. Sim, nós temos dito várias vezes que há uma vida e um poder na doutrina, e se você absorve apenas o conhecimento intelectual, não há vida nisto. Não há vida na teologia.
Ela tem seu lugar, a fé intelectual tem sua importância, mas é um passo a mais que você tem que galgar até você chegar a esta revelação, que é o novo nascimento. Então a fé intelectual, ela pode estar certa em tudo, sim, mas ela em si, ela é morta em si mesmo, se a vida e o poder de Cristo não estiver aí, vivificando esta doutrina, este ensino, esta palavra. Então, sem esta vida, o máximo que alguém aí pode ter é uma religião, que às vezes até pode beirar ao fanatismo, que é onde justamente predomina aí o anticristo. Certo? Quero ler algo que uma banda disse aqui. As 3 testemunhas de 51. Aqui está o que é. O espírito anticristo não é o espírito comunista. Naqueles dias, os ministros, principalmente os que tinham programas de rádio, eles alardeavam o povo, assim dizendo, o comunismo é o anticristo. Sim, eles tinham muito medo da Rússia, do que estava acontecendo, a Guerra Fria, aquela questão da Guerra Fria, que era muito forte naqueles dias. Então eles diziam, os pastores diziam, olha, o anticristo está aí, é o comunismo. Umbanda disse, não acredite nisso. O espírito anticristo é um espírito religioso. Né? Não tem nada a ver com política, embora ele também influencie esta área. Mas é um espírito religioso, ou seja, ele está tratando com crentes. O anticristo não está tratando com reinos, com nações, com políticos. É verdade que tudo pertence a ele. Só que tudo não foi entregue ainda nas mãos do diabo, do anticristo. Isso só vai acontecer quando ele se encarnar realmente no seu homem. Mas o reino, o seu espírito está aí. E a influência dele, a predominância e o poder dele é sobre todos, principalmente entre os que se dizem assim chamados cristãos. É disso que uma banda sempre falou. Né? Então veja que o maior erro que os cristãos ainda cometiam naqueles dias, que talvez pode cometer hoje, é pensar que esse espírito do anticristo é apenas alguma coisa aí que tem a ver com incrédulos ou com os pagãos, porque eles não entendem que o espírito do anticristo é um espírito religioso que pode estar em qualquer em qualquer segmento religioso, seja qual for. Seja aí um católico, seja evangélico, seja denominacional ou não denominacional, ou mesmo dentro da mensagem. Até mesmo entre os domésticos da fé, ou seja, aqueles que creem conosco. Né? Aqueles que dizem crer como nós. Agora você vai se lembrar que aqueles que crucificaram Jesus fizeram com fins religiosos. Eles já achavam que estavam prestando um culto a Deus. Porque eles mesmos eram ali os representantes da lei dos profetas, se assentavam na cadeira de Moisés. Certo? Então eles se consideravam ali os únicos dignos de interpretar as Escrituras. E Jesus ele representou uma ameaça para aquele sistema daqueles dias, porque ele possuía uma outra interpretação diferente da que eles tinham. E o mesmo problema que Jesus enfrentou é o mesmo problema que todos os servos de Deus enfrentam em todas as eras da igreja. Irineu passou pelo mesmo problema. Irineu, Martim, Lutero, Wesley e William Branham também nos seus dias, e nós que cremos na mensagem a mesma coisa. Certo? Todos eles foram uma ameaça para os sistemas religiosos do seu tempo, porque eles não aceitaram pensar, crer e ensinar da maneira que o sistema dos seus dias pensavam, criam e ensinavam. E sempre que alguém decide pensar diferente do sistema, ele se tornará uma ameaça para esse sistema. Então, se você crê diferente do sistema da mensagem, aí você se torna uma ameaça para eles. Então, veja, não satisfeitos, sim, por crucificar a Cristo, perseguir a Jesus, aqueles mesmos religiosos lá também perseguiram os seus discípulos, os seus apóstolos, inclusive Paulo, que como o apóstolo Paulo chegou a dizer, nem os pagãos romanos conseguiram ver nele os erros que os seus irmãos judeus conseguiram ver. Deixa eu ler algo que ele menciona sobre isso, porque é muito interessante. Atos 28, 17 a 18. E aconteceu que em 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus e juntos eles lhes disse, homens e irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo, ou contra os ritos paternos, eu não fiz nada contra a lei, não preguei nada contra a lei. Quando estive em Jerusalém, raspei a cabeça, segui os ritos da lei, não fiz nada contrário. Vim, contudo, preso desde Jerusalém. Ele estava aqui em Roma, sim. Desde Jerusalém, eu vim aqui preso por vocês. Entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, depois de terem me interrogado, me investigado, queriam me soltar, porque não haviam tido visto nenhum crime algum de morte em mim.
Os pagãos não viram nada de errado em Paulo. Paulo, o que nós temos com você? Não temos nada que fazer com você, homem. Sim, mas os judeus estão pensando que eu tenho alguma coisa. Sim, mas isso é com eles, não é conosco. Nós não estamos vendo nada de errado com você. Então veja, os pagãos, os idólatras pagãos não viram nada de errado com Paulo. Mas os seus irmãos, os domésticos da fé, da casa de Israel, queriam matá-lo. Consegue entender isso? Agora, será que você consegue entender que esse espírito lá do tempo de Jesus, do tempo dos apóstolos, é o mesmo espírito que está aqui, meu querido? Será que você consegue entender isso? Veja, às vezes um vizinho do teu lado aí, que talvez pode ser que nem tenha religião alguma, certo? Ele pode não ver nada de errado com você por crer nessa mensagem, mas ao mesmo tempo, um irmão que diz que crê na mensagem como você, ele até se ele pudesse te jogaria na fogueira. Só por causa de algum litígio, de uma divergência doutrinal, uma questão doutrinária que ele pode ter com você. Consegue ver a diferença? Isso é um espírito religioso. O mesmo espírito que existia naquele tempo é o mesmo espírito que está aqui. É o mesmo. Né? Como disse o irmão Oliveira nesse sermão que nós estamos traduzindo, eu estou traduzindo a série do irmão Oliveira, retomei, quem é este Melquisedeque, número 17, ele chama atenção disso. O irmão Branham disse, não preste atenção para o meio. Veja o que aconteceu no início e no fim. Porque o que aconteceu no início se repete no fim. Certo? No meio é tudo uma repetição. Então você vê que o que aconteceu lá é o que está acontecendo agora. Então veja, como nós vimos os pagãos, sim, para os pagãos, Paulo não era um criminoso. Mas os irmãos do seu povo o viam como uma ameaça. Deixa eu ler algo aqui, porque depois ele vai dizer que ele conversou com alguns judeus e reuniu vários deles para falar sobre a doutrina, sobre a mensagem, sim, para os judeus. E olha o que aconteceu aqui. Atos 28, 23 a 29. Atos 22, 23 a 29, para os que quiserem nos acompanhar na leitura. E havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus, e procurava persuadi-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. Ou seja, Paulo ficou um dia inteiro conversando com os judeus, mostrando para eles, através dos rolos do Antigo Testamento, que Jesus cumpriu todas aquelas profecias. Que ele era o Messias que tinha que vir. Ele deu uma escola bíblica, né, dominical aí para aqueles judeus o dia inteiro, certo? E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. Ficaram o dia inteiro ali ouvindo, sim, só, né, meneando a cabeça, certo? E como ficaram entre si discórdias, como houve discordância entre eles, despediram-se dizendo Paulo esta palavra. Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo, vai a este povo e dize, de ouvidos ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis. E vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram prezadamente, e fecharam os olhos para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. E havendo ele dito essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Então veja, aqueles que haviam crucificado o Cristo na carne, agora estão outra vez crucificando o Cristo na palavra. E essa segunda crucificação ainda é pior do que o da carne. É pior. Certo? Então, Paulo, como eu disse, ficou o dia inteiro mostrando para aqueles judeus, para aquele grupo de judeus, que Jesus cumpria as Escrituras sobre a vinda do Messias, mas alguns deles creram, sim, enquanto que outros não. Agora, por que isso? Por causa do espírito religioso que estava sobre eles. O mesmo espírito religioso que estava sob a liderança. E como eu já tenho dito muitas vezes, o povo vai ser um reflexo dos seus líderes. Né? A igreja vai ser um reflexo do seu pastor. Em todos os sentidos. E assim era a liderança daquele tempo. Então, obviamente, que boa parte ali devia se comportar da mesma forma, exceto aqueles que eram eleitos, para ouvir e receber. E aqui você viu que Paulo recorreu ao profeta Isaías para explicar o que tal espírito religioso faz com a vida de um crente. Aqui ele disse, eles têm olhos, mas eles não conseguem ver, eles têm ouvidos, eles escutam a palavra, mas não entendem, não compreendem, não aceitam. Por que isso? Jesus disse, você tem que nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino, você não vai entender o reino de Deus. Certo? Tem que nascer de novo.
Então, Isaías disse, olha, alguns vão ter ouvidos, mas não vão ouvir, seus corações serão endurecidos, então não importa quanto tempo eles ouvem, é um espírito religioso que impede eles de crer e de aceitar. Então veja, foi um espírito religioso, sim, que crucificou Jesus lá na cruz, e é o mesmo espírito religioso que está crucificando hoje também a palavra nesse dia, certo? A invasão dos Estados Unidos em 54, lembre-se, aqueles ministros ali embaixo, eles eram aqueles profetas, eles eram homens religiosos oferecendo um sacrifício, está se referindo aos dias de Micaías, se eu não estiver enganado aqui. Eles eram simplesmente tão religiosos quanto os mestres desse dia, porém, irmão, eles estavam bem distantes de conhecerem a verdade. Não está vendo quão religioso o diabo é? O diabo não é nada diante coisa enorme como o comunismo, tudo contra o cristianismo. Não é. Isso é simplesmente tudo do diabo, seguramente, porém não é o anticristo. O anticristo é muito religioso, muito religioso. Foi um espírito religioso que crucificou a Jesus. Nós sabemos disso. Sempre tem sido um mundo religioso, um povo religioso que crucifica. É o povo religioso que estava contra o verdadeiro Cristo. Foram os profetas religiosos que estavam contra Micaías. É o povo religioso do dia que está contra a mensagem de Deus. É um povo religioso sempre que se levanta contra a mensagem de cada era. Então veja que o povo religioso do dia de Jesus, que o rejeitou, né, não foram os idólatras romanos. Quem foi que rejeitou Cristo? Quem foi que crucificou Cristo? Foram os judeus, eles foram os responsáveis. Porque Jesus disse para Pilatos, sim, aquele que me entregou a você, maior pecado tem. Foi algo mais assim, mais ou menos assim. É isso? Então ele estava botando a culpa no povo de Israel, certo? Então, não foram os romanos que estavam perseguindo ali a fé, ou Cristo, ou Paulo. Paulo disse, olha, os romanos me julgaram, me examinaram, disseram, não vemos nada contra ti, nada que seja digno de morte. Então, quem que estava perseguindo? Os domésticos da fé. O povo de Israel. E a mesma coisa é hoje, meus irmãos. O povo religioso que mais combate a mensagem, né, não são os denominacionais de fora. São o próprio povo da mensagem que reclama defendê-la. Eles são os que mais combatem a mensagem. Você sabia disso? Ainda que eles dizem que a defendem, mas não, eles não defendem porque não entenderam, não experimentaram o novo nascimento, não entendem o reino de Deus. Por que isso? Por que isso acontece? Tudo é em nome de religião. Eles são todos muito zelosos, sim, mas eles têm motivos e objetivos errados, como disse o irmão Branham. Então, na verdade, meus irmãos, muita coisa é feita em nome da religião. Tudo é feito, às vezes, com muito zelo, inclusive, mas sem entendimento. Né? E são vários exemplos que você pode encontrar. Não é só na fé cristã. Isso em todas as religiões. As pessoas demonstram zelo, mas não têm entendimento, não têm sabedoria. Né? Eu lembro que já contei em outra ocasião sobre aquela religião taoísta lá na China. Existe um monte lá chamado Monte Taishan, onde os taoístas sobem um grande monte, certo? Numa escadaria, alguns sobem a escadaria de joelhos e leva 3, 4 horas de joelho, 6 horas de joelho para subir até lá em cima. E quando eles chegam lá em cima, uma grande fornalha, eles chegam lá e pegam o dinheiro e jogam e queimam o dinheiro como um gesto para demonstrar que está se desfazendo dos seus bens materiais, que não está preocupado com o materialismo, sim, é um gesto simbólico. Aí depois de queimar bastante dinheiro, eles descem mais 6 horas de escada abaixo de joelho. É um zelo sem entendimento. Né? Na Índia você tem mesmo problema, você sabe que muitos ali adoram os animais como se fossem deuses, outros pensam que são seus próprios antepassados ali reencarnados. Eu conheço uma história, um ministro contou, eu não sei se é verídica, mas eu creio que sim, não tinha razão para ele ter mentido. Ele conta uma história de uma vez que um avião estava aterrissando numa pista de decolagem, uma pista assim, de avião, no aeroporto, em alguma da cidade hindus, da Índia melhor. E uma vaca estava atravessando a pista. E o piloto, para não atropelar a santa vaca, fez um desvio e o avião capotou, virou, e houve danos, houve mortes de tripulação, de passageiros, tudo para desviar da santa vaca. Certo? Porque para eles é um antepassado que está ali deles caminhando, um Deus, certo? É zelo, é um zelo, mas não tem entendimento, não tem sabedoria. Quem não se lembra daqueles exemplos que uma Umbanda dava de uma mãe lá na África que adorava um Deus que era representado por um crocodilo e para demonstrar sua fé, sua devoção, seu zelo a Deus, entregou seu bebê recém-nascido na boca do jacaré, do crocodilo, para ser devorado, em homenagem ao seu Deus, crocodilo? É um zelo,
É uma forma de demonstrar amor ao seu Deus, mas é sem sabedoria, é sem entendimento. Né? Também lá, voltando para a Índia, tem aquele rio Ganges que eles consideram sagrado. Tem uma cidade chamada Benares, onde o rio tangencia, e tem uma época do ano que eles se reúnem para se purificar nas águas do rio Benares, porque são águas santas. O problema é que todo o esgoto da cidade de Benares deságua neste rio, e o ponto de purificação fica logo abaixo do deságua do esgoto, da drenagem. E eles bebem aquela água cheia de esgoto, de urina, de fezes, de doenças. Né? Zelo. E amor. É uma forma de demonstrar amor e zelo a Deus, mas é sem sabedoria, é sem entendimento. Agora, eu estou citando só esses exemplos aqui de religiões pagãs, mas não pense que na fé cristã a coisa é muito diferente. Pode não ser nesse grau exacerbado, mas acredite, isso acontece em todas as partes. Né? Mataram, crucificaram Cristo por amor a Deus, achavam que estava fazendo um culto a Deus. Certo? Veja um outro exemplo que eu quero citar aqui, só para nós darmos uma pequena aplicação que estamos dizendo, embora, como eu disse, eu quero que o Espírito Santo mesmo vá te dando outros exemplos para que você aplique tudo isso que estamos falando. Mas você deve se recordar de quando Israel estava em plena rebeldia contra o Senhor, a tal ponto em que Deus disse para o rei Zedequias que se entregasse ao rei da Babilônia, desculpe, o rei Nabucodonosor. Ele disse que se eles se entregassem àquele rei pagão, Israel todo seria poupado, Jerusalém seria poupada. Sim? Isso está lá em Jeremias 27, versículo 17. Ele diz, servi ao rei da Babilônia e vivereis. Então Deus disse, renda-se à Babilônia, renda-se ao rei Nabucodonosor, e eu não vou permitir que nenhum mal atinja vocês. Mas por que Deus fez isso? Porque eles romperam sua aliança e serviram outros deuses. E o rei Zedequias era um rei ímpio, certo? Estava praticando muita impiedade. E então, o que Deus disse através dos seus profetas o deixou horrorizado. Ele disse, como? Eu vou ter que servir a um deus pagão, Nabucodonosor? Não! Não! Nós temos aqui o templo de Salomão, nós temos aqui os rolos, os pergaminhos, nós temos a lei, nós temos os profetas. Não, Deus tem que estar conosco. Eu não acredito nessa profecia que nós temos que nos render um deus pagão, idólatra. Não aceito isto. Mas Deus estava usando Nabucodonosor e mais. Deus diz por meio de seus profetas que Nabucodonosor agora era o seu servo. Certo? Jeremias 43, versículo 10. E disse-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, eis que eu enviarei e tomarei a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo. Meu servo. E porei o seu trono sobre todas essas pedras que escondi, e ele estenderá a sua tenda real sobre ela. Ou seja, o rei de Babilônia é o meu servo, e ele vai reinar sobre todos os povos, inclusive sobre o meu povo, a menina dos meus olhos, que é Israel. Mas veja, isto foi demais para o orgulho, para a arrogância desse rei Zedequias. Ele disse, não posso aceitar isso. Não posso aceitar isso. E qual foi o resultado? Ele não aceitou. Certo? Deus disse, se você se render ao meu servo babilônico, ao este rei pagão, se vocês se renderem, vocês serão poupados. Vocês continuarão nas suas terras, continuarão vivendo normalmente. Certo? Era a condição que Deus deu. Apenas sirvam a este servo, este rei que é o meu servo. Ele não quiseram. Né? O espírito religioso era muito forte. Não, nós somos santos. Nós temos a aliança com Deus. Este é pagão, eu não vou servir esse rei pagão. Não servir a Deus. O que aconteceu? Muito menos ao seu servo. Né? O que aconteceu? Todo Israel foi levado cativo em exílio para a Babilônia. Todos. Né? Por quê? Porque essa era a liderança. Esse é o espírito da liderança. Essa era a cabeça de Ezequias. O espírito religioso tomou conta desse homem. Agora, você pensa que isso é muito diferente dos dias de hoje? Vamos lá, nosso Deus não é um Deus histórico. É o mesmo Deus de hoje. Eu não esqueço uma vez quando Trump estava se candidatando a presidente dos Estados Unidos, certo? E um irmão da mensagem, um irmão americano me disse, eu jamais voltarei em Donald Trump porque ele tem problema de casamento e divórcio. Mas o que isso tem a ver? Ele não estava se candidatando para concorrer a um cargo de pastor, aí tudo bem, isso desqualificaria, mas não era para isso, era para ser presidente, ser um político. Ele disse, não, eu sou da mensagem, então eu não acredito em casamento de divórcio, ele tem problema em casamento de divórcio, então não vou aceitar. É um espírito religioso, da mesma forma. Porque Trump tem sido um dos melhores presidentes que os americanos têm tido depois de tantos anos.
Agora veja, o rei Nabucodonosor teria sido um rei muito melhor para Israel do que o próprio rei Zedequias estava sendo. Por quê? Porque agora Nabucodonosor era o servo de Deus. Zedequias não era mais. Então, muitos têm esse espírito de religião ainda impregnado em suas mentes, seus espíritos, seus corações. Não, tem problema disso, tem problema daquilo. Não, e aqui, às vezes, no Brasil também é a mesma coisa. Não, nosso presidente é católico, é pagão, cultuador de ídolos. Ah, tá bom. O que você queria? O que você queria, então, no lugar dele? Ah, eu queria um presidente evangélico, irmão Diógenes. Deixa eu beber água aqui, só um pouquinho. Eu queria que fosse um presidente evangélico. Meu irmão, vamos lá. Você acha realmente que existe alguma diferença entre católico e evangélico? Você acha? Fala sério. Só quem acha isso são os próprios católicos e evangélicos. Mas quem consegue estar lá de fora aqui, quem nasceu de novo, quem consegue ver o reino, consegue ver que é tudo igual. Não há absolutamente nenhuma diferença. E perdoe-me se tiver algum espírito religioso nos ouvindo, seja um católico ou evangélico. Não há nenhuma diferença entre católico e evangélico. Todos têm os mesmos vícios, as mesmas falhas, os mesmos defeitos. Todos pertencem ao mesmo sistema e estão de braços dados um ao outro. Não há nenhuma diferença. Ah, tinha que ser alguém que não cultua ídolos. Tinha que ser um pastor, um presidente evangélico. É um espírito religioso. A mesma coisa. A mesma coisa. Não há nenhuma diferença. Então veja, você tem que se desarraigar desses espíritos. Porque isso é um espírito. Nós vamos ler aqui, uma banda fala isso. O diabo, ele leva os seus homens, mas o espírito que ele deixou para ungir aqueles homens continua. Então esse espírito é o mesmo espírito. O mesmo espírito que fez lá Zedequias ficar todo nervoso, todo enraivecido, todo ofendido, seu orgulho na sua honra. Ah, não, Deus está usando um pagão, não. Ah, Deus está usando um presidente católico, não. Com problema de casamento de divórcio, não interessa. É um servo de Deus, seja aqui ou seja na América, que Deus está usando agora. Aceite isto. É a maneira de Deus operar. Deixe esse espírito de religião aí que te cega para essas coisas. Senão você vai ter os mesmos problemas que o rei Zedequias teve no passado. Ok? São pequenos exemplos que eu estou dando. Eu só estou dizendo isso porque no último parágrafo que nós lemos no culto anterior, eu tratei sobre isso, porque uma banda fala isso. Por causa desse espírito religioso, por causa de pontas soltas, as pessoas não conseguem entender ainda o que Deus fez no passado, o que Ele está fazendo agora. Não conseguem entender a maneira como Deus opera. E é o mesmo Deus. Não consegue sequer aplicar essas lições da história do passado nos dias de agora. Vou ler de novo aquela mensagem, 1 em 1 milhão. O tempo e a hora em que estamos vivendo, se uma pessoa não sabe em que direção ir, o que fazer ou como virar, você não está caminhando mais por fé. Você está simplesmente conjeturando, você está presumindo, e presumir é avançar sem autoridade. Se não temos verdadeira autoridade oficial para saber o que Deus disse que aconteceria, como chegaremos a enfrentar esta hora? E temos de enfrentá-la, conhecendo por fé e sua palavra as coisas que devem estar acontecendo agora, e a condição das nações, a condição das pessoas, a condição da igreja e assim por diante. Mas muitos não conseguem entender a condição espiritual que as igrejas estão passando. Não conseguem, sequer nos tabernáculos. Então veja, Jesus ele se deparou com esse espírito religioso lá do seu povo em todos os níveis espirituais, em todas as esferas. Desde os mais comedidos até os mais exacerbados, que foram aqueles que o crucificaram. Mas deixa eu ler aqui para você um outro relato de um religioso, certo? Mas como eu disse, vou usar esse termo assim, comedido, certo? O mancebo rico é um bom exemplo disso aqui. Vamos ver. Marcos 10, verso 17 a 22. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem. Correu para ele um homem. Esse ele é com E maiúsculo. Certo? Porque está falando de Jesus. Correu até Jesus um homem, o qual se ajoelhou diante dele. Este mancebo rico se ajoelhou diante de Jesus. Então ele estava adorando Jesus como Deus? Não! Nós tivemos que ministrar um estudo falando sobre isso. A palavra proskunel na Bíblia nem sempre se refere à adoração à divindade. Essa palavra também é usada para se referir, certo? A prestar homenagens ou reverência. E era isso que ele estava fazendo. Ele não estava tratando exatamente de Jesus como sendo Deus. Os discípulos que adoravam ou que dobravam seus joelhos a Jesus, não se esqueça que lá em Apocalipse é dito que Deus vai fazer com que as nações todas dobrarão o joelho diante de nós também. E aí, vão fazer de nós deuses? Não. Nós não somos Deus.
certo? Nem Jesus ali era Deus, mas ele estava ali prestando sua reverência, sua homenagem, como os magos fizeram com Jesus quando era um menino. Não estava aqui adorando como Jesus, como Deus, sim? E lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, por que tu me chamas de bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Ou seja, se eu fosse Deus, meu jovem, você até poderia me chamar de bom, mas não me chame, porque eu não sou Deus. Jesus está negando que é Deus. Está claro aqui. Sei que alguns não aceitam isso, assim. Eu lembro, eu mesmo tinha que fazer meus arrazoamentos quando eu era unicista essa mensagem. Sim, eu tenho história para contar em cima disso, mas vamos deixar, vamos tocar o barco aqui. Vamos seguir a leitura. Aí depois diz, tu sabes os mandamentos. Vamos lá, eu sei, certo? Que você é um religioso. Eu sei disso. Então, tu sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás, desculpe, alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse, mestre, mestre, não chamou mais de bom mestre, assim. Agora esse mancebo está reconhecendo. Então, ok, eu aceito que Jesus é um profeta de Deus, mas não é o próprio Deus aqui. Esse homem tinha a cabeça no lugar, de uma certa forma. Sim? Ok, não chamou mais de bom mestre, não reconheceu que ele era o próprio Deus. Mestre, tudo isso guardei desde a mocidade. Eu sou membro de igreja, Senhor Jesus, desde quando eu sou criança. Eu vivo uma vida religiosa desde pequeno. É isso que ele está dizendo. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, dá-os aos pobres, e traz um tesouro no céu, e vem, toma a cruz e segue-me. Seja meu discípulo. Pregue a minha palavra. Promova o meu reino. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Então veja que este homem aqui, por ele ser membro de igreja, ele fazia tudo direitinho. Guardava os mandamentos, as práticas que a lei ordenava, sim, os ritos, as ordenanças, até aquela parte ali de mostrar sua reverência ao Senhor Jesus Cristo, quando dobrou seus joelhos, estava tudo indo muito bem. Mas tudo era apenas uma parte mecânica da sua religião. Era só o que ele tinha. Ele não pôde aceitar toda a palavra. Então, eu creio que dali para frente, durante o resto da sua vida, não sei quanto tempo ele viveu, ele tentou fazer o que estava fazendo, continuando a praticar a sua religião, né? Como vinha praticando, talvez até com mais empenho, com mais zelo, na esperança de que a sua religião compensasse a sua falta de revelação e a sua falta de posicionamento por aquela orientação que o Senhor Jesus estava lhe dando. Então veja, este homem não era um ignorante, mas ele sabia o que ele tinha que fazer. Então a sua relutância em aceitar a palavra do Senhor tornou, na verdade, o seu caso, a sua situação, pior do que estava quando ele era apenas um ignorante, quando ele era apenas um religioso. Agora ele não era apenas um religioso, agora ele era um religioso rebelde. Porque se levantou contra a causa de uma certa forma. Você não precisa combater a causa, basta você negá-la. Você já é um rebelde com isto. Então veja, esse foi o problema desse mancebo rico, mas esse foi o problema de toda a história da humanidade. Desde quando esse espírito religioso que estava aqui no mancebo rico, esteve pelo primeiro filho da serpente, que esteve aqui entre nós, que foi Caim. Caim foi quem primeiro promoveu esse tipo de espírito religioso. Vamos ver como é que o Umbanda explica isso? O caminho de Deus feito para nós. Agora, eu quero que você observe, ele se encontrou tentando fazer o seu caminho. Nós vimos esta manhã como Caim tentou fazer o seu caminho. Ele trouxe algumas maçãs, e peras, e pêssegos, e abóbora, seja lá o que fosse. Colocou aquilo sobre o altar e disse, agora, Senhor, eu construí um altar, eu construí uma igreja, eu sou um bom membro de igreja, como um mancebo rico. Desde criança, Senhor Jesus, eu tenho feito tudo direitinho. O Caim tinha o mesmo argumento aqui para o Senhor. Né? Vê? Eu vou à igreja todo dia, eu vim aqui, construí o altar, eu coloquei o sacrifício sobre ele, agora eu vou me ajoelhar e vou orar. Não é isso que é, não é essa mesma mecânica que o mancebo fez? E agora, Senhor, eu quero que tu me recebas. Porém, Deus o recusou. E aquele mesmo velho espírito religioso vive bem no meio da igreja hoje. Bem no meio dos tabernáculos hoje.
a mesmíssima coisa, simplesmente tão religioso quanto possa ser, e não sabe mais a respeito de Deus do que um tentote saberia sobre uma noite egípcia. Eu nunca esqueço que o irmão Oliveira foi quem fala, eu nunca entendi o que ele quis dizer com isso. Eu também não sei. Quem sabe um dia a gente descubra, né? Ou quando ele vier a gente pergunta para ele. Você sabe, isto é verdade, espírito religioso. Não pense que Stalin é o anticristo. A Bíblia diz, os dois espíritos seriam tão parecidos que enganariam o próprio eleito, se possível. Agora veja, assim como ele, muitos religiosos, sim, também adoram a Deus, com a mesma sinceridade de Caim, sem fingimento, com muito zelo. Caim não foi fingido na sua religião, estava sendo sincero. Porém, a sua adoração foi vã, porque estava fora da revelação. Ok, meus queridos? Agora, será que Deus foi injusto em não aceitar a adoração de Caim, apesar de toda aquela sinceridade que ele demonstrou? De forma alguma. Porque o próprio Deus depois pessoalmente apareceu para Caim para ver se conseguia corrigi-lo, sim. Gênesis 4, 6 a 7. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Faz a coisa correta. Né? Vou te dar a oportunidade, vou te dar uma chance. Tenta fazer a coisa certa. E o que aconteceu? Ele aceitou essa chance que ele recebeu de Deus mesmo ali? Não aceitou. E aí que esse foi o problema. O problema de Caim não foi de prestar uma adoração falsa, vã. O problema principal de Caim foi depois que recebeu a revelação, a palavra, assim, não aceitou a correção da palavra. Como eu disse, para o mancebo rico estava tudo bem a sua vida religiosa, sim, mas ele disse que estava descontente, ele sabia que alguma coisa estava faltando. E Cristo disse para ele o que faltava para ele. Você precisa de mim. E ele rejeitou isto. Então, a mesma coisa que aconteceu com Mancebo aconteceu com Caim. Porque é o mesmo Espírito, em todas as eras, fazendo absolutamente a mesma coisa. Certo? Então, foi dada oportunidade. E por que foi dado? Porque isso aqui não quer dizer que Caim ia se converter. Porque alguns podem pensar isso. Temos livre-arbítrio, Caim foi dado uma chance. Quer dizer que mesmo sendo uma semente de serpente poderia ser salvo. Não! Aquilo foi apenas para ilustrar para você, te dar exemplos de que é impossível alguém que não vem da eleição ser salvo. Ele vai ter esse espírito religioso e vai levar isso adiante para o resto da sua vida. É impossível. Mas as bênçãos estão disponíveis para eles, mas eles rejeitam isso aqui. A chuva vem sobre todos, o sol vem sobre todos. Não é isso que Jesus disse nas suas parábolas? Então ele tentou explicar o que aconteceu aqui lá em Gênesis. Mas isso não muda. Por mais que Deus possa fazer o bem e mostrar favor para essa raça, eles não se convertem, eles não voltam atrás, eles não recapitulam em suas decisões, em suas escolhas, em sua vontade. Então veja, esse foi o maior erro de Caim. De não ter aceitado a correção. E este é um dos maiores erros que o ministro dessa mensagem pode cometer. Enquanto ele é ignorante da doutrina, está tudo bem. Né? Mas quando alguém chega e explica para ele, olha, o Umbanda não era unicista, e você teme e reluta contra isto, então você se torna um estado pior do que estava antes. Porque agora você não é apenas um ignorante, você não é apenas um religioso, você agora é um fanático, você é um extremista. Você é capaz até de matar se você pudesse. Porque você não vai concordar com o que você está falando e com o que o Umbanda disse. Então, o estado desse ministro se torna pior. Quando eles ouvem a doutrina, depois de tantas coisas que temos falado e mostrado, e ainda rejeitam. Se torna pior. É a mesma coisa, queridos. Então veja, alguém que possui então o espírito religioso, pode, na verdade, fazer tudo o que um filho de Deus, nascido de novo, faz. Ele pode crer em Deus, ele pode adorar a Deus, ele pode servir a Deus, ele pode até fazer seus sacrifícios, ele pode construir igrejas, enfim. Ele vai saber exercer toda a parte mecânica da sua religião pelo zelo que ele tem. Porém, este zelo, como eu disse, é um zelo sem entendimento. Porque ele não possui a revelação direta dada a ele por Deus. A fé revelada do Filho de Deus, de quem é Deus, de quem é o seu Filho. De modo que ele possa entender isso tudo não apenas com a sua mente, mas também com a experiência, uma experiência com o Pai e com o seu Filho. E toda a religião de Caim não foi suficiente para mudar a sua natureza. E toda aquela sua dedicação que ele deu ali a Deus, quando ofereceu a sua oferta, não pôde ocultar o que estava no seu coração. Porque ao matar o seu meio-irmão, Abel, ele mostrou realmente do que lhe foi feito. Certo? A fé que uma vez foi dada aos santos, agora olhe para Caim no jardim do Éden. Caim, quando chegou de volta ao Éden, ele era tão religioso quanto podia ser. Ele trouxe flores e coisas tais e colocou isso sobre o altar.
Ele cria em Deus, adorou a Deus, sacrificou a Deus, construiu uma igreja para Deus, tão religioso quanto podia ser, e Abel rolou uma pedra e fez dela uma igreja, um culto local. Vou pular alguma coisa aqui. Veja, a fé não é algo como uma coisa imaginária. Eu quero que você entenda. A fé é uma revelação direta. Veja, se você apenas aceitar Cristo como seu Salvador pelo intelectual, você ainda não tem isso. Você não pode dizer que Jesus é o Cristo até que o Espírito Santo tenha revelado isso a você. Veja, a fé é intelectual. Se você puder compreender como é que é a fé, não é algo entendido mentalmente, mas é uma revelação. Uma revelação de Deus, não no intelectual, mas no seu coração. Amém. Então veja, o espírito religioso que fez Caim e o mancebo rico prestar aquela adoração a Deus em vão, é também o mesmo espírito que força o adorador a ignorar certas passagens das Escrituras, ok? Que muitas vezes contradiz a sua própria teologia. Eles não conseguem aceitar tudo que a mensagem diz, não conseguem aceitar tudo que a Bíblia diz, porque há alguma coisa que está ali, dita pelo profeta, ou que está escrito na Bíblia, que contradiz a teoria. Então eles preferem relegar ou ignorar. Mamãe disse, é um espírito religioso que impede esses crentes de aceitar toda a doutrina, toda a palavra. Eles tomam conhecimento disso, mas eles não estão impossibilitados de aceitar. É um espírito que está leprosando a sua mente, que os torna inconscientes, insensíveis melhor. Não consegue aceitar. Veja como é que o profeta explica isso. Israel, igreja número 1 de 53. Observe, está se movendo hoje mesmo com uma força terrível. Cabe a você, meu irmão e irmã, considerar o que está ouvindo. E nunca subestime o poder de Satanás para enganar. Nunca subestime o diabo. Ele pode enganar de inúmeras maneiras, né? Deus tem a sua multiforme sabedoria. O diabo também tem a sua multiforme sabedoria. Deus tem o seu selo, o diabo tem o seu selo. Deus tem o batismo, o anticristo também tem o seu batismo. Deus tem o seu reino, o anticristo também tem o seu reino. Ele tem tudo igual. São dois espíritos profetas idênticos, muito parecidos. Certo? Então nunca o subestime. Ele é tão bom quanto pode ser. O espírito do anticristo não é o comunismo. Não, o espírito do anticristo é tão próximo como uma coisa real que enganará o próprio eleito, se possível. Jesus disse em Mateus 24, é um espírito religioso. Ora, Caim e Abel eram irmãos, o corvo e a pomba pousaram no mesmo poleiro, Esaú e Jacó eram irmãos, eram gêmeos. Judas e Jesus estavam na mesma igreja, um era pregador, o outro era tesoureiro. Veja, sempre apenas enganando. A mentira que Caim, Satanás contou a Eva, era 90% da verdade. 90% da verdade. E a mentira que você pode contar. Né? Como tem ouvido homens ignorar as passagens das Escrituras apenas para evitar. Isso fere a teologia deles. É um espírito religioso que faz eles atuarem assim. Eles simplesmente querem ignorar alguma coisa que uma Umbanda faz, uma coisinha que uma Umbanda diz e que anula toda a sua teologia. Eles ignoram aquilo ali. Certo? Tenho ouvido homens ignorarem passagens das Escrituras apenas para evitar, porque isso agride a sua teologia. Amém. Então veja, como disse o Umbanda, Satanás ele é 100% religioso. Amém, meus irmãos? 100% religioso. Ele não é anti-religião, não. Ele é 100% religioso. Vamos lá. Eu restaurarei de 54. Eu disse, irmão, em Atos 19, Paulo passou por um bom grupo de irmãos batistas e disse, vocês receberam o Espírito Santo desde que creram? O Espírito Santo é a confirmação de que Deus aceitou a sua fé. Amém. Agora, Caim era um crente. Olhe para aquele espírito com que começou, onde tudo começou. Um espírito religioso. E muitas pessoas hoje estão tentando, eu ouço ministros no ar tentando dizer que o comunismo é o anticristo. Irmão, eu não sou sabe tudo, eu não quero ser assim, Deus me livre, mas isso é pura ignorância religiosa. Sim, os dois espíritos seriam tão próximos que enganariam os próprios eleitos, se possível. O anticristo é religião, não uma antirreligião. O anticristo é religião. Então veja, o apóstolo Paulo, ele diz que quando alguém abandona a fé genuína, ou rejeita a fé depois de ouvi-la, é quando ele se deixa ser guiado por outros espíritos. Que ele disse que não passa espíritos enganadores. Não foi o que ele disse? 1 Timóteo 4:1. Eu espero que tenha anotado aqui correta a escritura. 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Esses demônios e espíritos são tudo a mesma coisa. Esses espíritos enganadores são demônios que produzem, que forjam doutrinas. Então é assim que começa a apostasia.
Na medida em que alguém não possui o verdadeiro espírito por trás da palavra para vindicá-la, ou para vivificar essa palavra para ele, um outro espírito então vai entrar e vai se encontrar em seu caminho para combater essa palavra, ou mesmo hibridar, ungindo alguém para adaptar a palavra à sua maneira pessoal de crer e de pensar. É um espírito enganador que vai fazer disso. E como disse o Umbanda, tudo no mundo gira em torno de espíritos. Sim, meus irmãos, tudo gira em torno de espíritos. Vamos lá, testemunho de 63. Deus nos tem colocado cada um no corpo para fazer certas coisas. E observo cada pequeno movimento, cada objetivo, cada motivo, porque tudo é governado por espíritos. Tudo é governado por espíritos. Aceita essa lição aqui do Umbanda. Algumas lições muito boas aqui que eu quero ler para você. Guarde isso aqui. Tudo, irmãos, tudo é espírito. Há um espírito por trás de tudo. Esta igreja foi colocada aqui com um propósito. Há um espírito por trás desta igreja. E assim é com cada igreja aí. Com cada movimento, com cada campo, com cada tabernáculo. Há um espírito movendo ali os motivos, as reais intenções, certo? Alguns ali constroem a igreja só para fazer litígio, para levantar intrigas, por causa de inveja, por porfia, para criar oposição, por causa de discórdia, ou para se fazer famoso, certo? Para levantar fama pessoal. Certamente, há um espírito por trás do seu lar. Cada casa, cada família tem um espírito aí. Tem um espírito aí. Se vocês estão eivados ou debaixo do Espírito de Deus, da santidade de Deus, este lar pode ter algum probleminha aqui e ali, mas o Espírito está sob o controle de tudo. Mas quando há alguém ali com um espírito diferente, né? Pode ser teu religioso. Mas se alguém ali tiver um espírito diferente, é transtorno, é problema. Porque tudo gira em torno de espíritos. Certo? Por trás de cada edifício, por trás de tudo há um espírito. Espírito, motivo e objetivo. Se esta igreja vem até aqui para grandemente exaltar algum sistema humano ou algo assim, então seu motivo não está correto. É um espírito errado, e é um espírito religioso. E é um espírito demoníaco. Não é isso? Doutrina de demônios, disse Paulo. Mas se ela estiver colocada aqui para tentar alcançar alguma coisa para o reino de Deus, então o motivo e o objetivo ambos estão corretos, se os motivos estão assim direcionados. Então veja, o que você tem que fazer? Como vimos no culto passado, você tem que provar os espíritos. Umbanda disse, sim, que os homens morrem, mas os espíritos que estavam neles, seja o Espírito Santo, o Espírito do Diabo, os demônios, que ungia ele, esse homem, seja que ele for, esses espíritos, essa unção continua aí com eles. Um julgamento. Continua entre aqueles que ficaram, certo? Escute, Deus leva o seu homem, porém nunca o seu espírito. O espírito que estava sobre Elias veio depois sobre Eliseu, e assim por diante, e assim por diante. O espírito que estava sobre Jesus veio sobre a igreja, e assim por diante. Amém? Amém? Dá glória a Deus aí se você crê nisso. O espírito que estava sobre Cristo está sobre nós, sobre hoje, certo? E o diabo, o que o diabo faz? O diabo, ele leva o seu homem, porém nunca o espírito. O mesmo espírito, o espírito religioso, continua a existir. Vai ungir alguém que ficou ali, né? Para levar adiante o que ele fez. Como esteve nos fariseus, e está bem aqui em Tucson, Arizona, havia espíritos enganadores ali em Tucson. Simplesmente tão incrédulos, simplesmente como cheios de crédito e tradição, como aquele, não somente aqui em Tucson, mas está por todo o mundo. Amém. Há um outro sermão que ele repete a mesma coisa, eu não vou ler aqui. Então veja, os espíritos que enganaram os homens do passado são exatamente os mesmos espíritos que enganam hoje, os cristãos de hoje. E os espíritos fazem a mesma coisa. O que Caim fez no passado foi o que o mancebo rico fez nos dias de Jesus, e o que há muitos mancebos ricos fazem a mesma coisa hoje. A mesma coisa, porque é o mesmo espírito. Os homens são levados, mas o espírito, aquela unção, fica aqui. São espíritos religiosos. Certo? E por isso que João disse, você tem que provar os espíritos. 1 João 4:1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então veja, no Umbanda ele chega a dizer que a incredulidade de muitos é porque Satanás está ungindo o espírito daquele homem para ser incrédulo, ainda que ele seja um religioso, ou seja, ele é um crente, mas ele é um incrédulo. E você nunca deve esquecer que um espírito, Paulo disse, espíritos enganadores, sim, então se é espírito enganador, meu irmão, então é uma unção, espírito é unção. E foi por essa razão que Paulo disse
que alguns desses espíritos enganariam as pessoas, conduzindo demônios, porque ele unge, na verdade, não a carne da pessoa, mas a sua mente e o seu espírito, certo? Com um falso ensino para distorcer o ensino verdadeiro. E o verdadeiro ministério quinto, o que ele faz? Ele tenta trazer você de volta ao ensino correto da mensagem da Bíblia, certo? E é por essa razão, por exemplo, que o Umbanda ele afirmou que o espírito unicista era um espírito ímpio dogmático. E como eu disse, o espírito é uma unção. Porque aqueles que aceitam esse tipo de ensino, essa unção, eles não conseguem aceitar o que a Bíblia e a mensagem diz. A Aliança de Abraão confirmada, eu digo para vocês, alguns dizem que ele é um só Jesus. Você está enganado aí. Eu não tenho esse tipo de espírito em mim. Essa religião do só Jesus é um espírito religioso. Eu não tenho esse tipo de espírito em mim. Existe essa coisa ímpia, dogmática, existe, mas não, senhor, eu não sou unicista nem um pouco. Eu sei que essa unção desse espírito religioso, ímpio, dogmático do unicismo existe, está aí ungindo muitas pessoas, mas eu não tenho isso aqui comigo. Mas muitos tabernáculos da mensagem estão cheios dessa unção religiosa aqui, infelizmente, certo? Então veja, há uma diferença entre uma pessoa ser possuída por demônios na carne e ser possuído no espírito. O Umbanda diz que há uma diferença. Quando alguém é possuído na carne, certo? Ela vive uma vida totalmente descontrolada. Essa que é a verdade. Podendo até fazer algumas perversidades. É o que se chama de possessão demoníaca. Mas o Umbanda também dava um outro nome. Eu tive que fazer uma pesquisa ontem. Em várias ocasiões ele também falava de opressão demoníaca. E tem alguma diferença entre uma coisa ou outra. Às vezes uma pessoa que é nervosa está sendo oprimida por um demônio. Está sendo oprimido por um espírito religioso. Está sendo oprimido pelo diabo. E o Umbanda diz que essa tanta opressão como possessão demoníaca, ela às vezes atinge no espírito. E olha o que o Umbanda aqui vai dizer. O que acontece quando uma unção de um espírito religioso atinge uma pessoa no seu espírito, que pode ser uma opressão demoníaca sobre essa pessoa. Demonologia, mas é um sermão que nós não temos traduzido. Ele pregou 2 com esse título. 20 de novembro de 53. Você diz, eu tenho o Espírito Santo, irmão Brana. Eu não tenho nenhum demônio. Eu tenho o Espírito Santo. Eu tenho línguas, eu tenho dons. Então isso prova. E eu era denominacional, também pensava assim. Quando vim para a mensagem, eu caí de cara nisso aqui. Não foi fácil aceitar isso. Nenhum pentecostal aceita isso aqui. Que alguém que tem línguas, que tem dons, que tem o Espírito Santo, também pode estar com a mente ou com o espírito endemoniado. Mas isso é o que o Umbanda ensinava. Bem, agora eu não digo possessão demoníaca, é opressão demoníaca. Alguns não são possuídos por um demônio a ponto de fazer sinais e até gesticular, de uma forma... Como eu tenho visto as denominações, quando uma pessoa é possuída por demônios, ou até falar em línguas estranhas. Eu vi uma pessoa endemoniada falar em línguas estranhas para mim, na denominação. Ele disse, olha, pode ser possessão demoníaca, mas também pode ser opressão demoníaca. Veja, Satanás na carne, não Satanás no espírito. Satanás no espírito, escute isso aqui, escute isto. Satanás no espírito dá hábitos impuros e assim por diante e incredulidade. Então, por que alguns são incrédulos para a palavra? Como Paulo, que ficou o dia inteiro pregando para aqueles judeus. Por que alguns não aceitavam? Porque havia um espírito religioso deles, que era Satanás ungindo o seu espírito, lhe dando incredulidade. O que é incredulidade? É quando você sabe o que deve fazer e não deve fazer. É uma boa definição, mas agora nós temos uma outra definição bem mais forte, certo? O que é incredulidade? É Satanás ungindo ou oprimindo o espírito do crente. Não é isso? Satanás no espírito, dando hábitos impuros e assim por diante, e incredulidade. Você pode viver tão puro, tão santo e limpo e ainda assim ser um pecador. Porque na carne, não tem um demônio aqui te possuindo. É um outro tipo de possessão. É uma opressão demoníaca lá no espírito. É a sua fé que o salva. Veja, muitas pessoas são tão puras e limpas, e ainda muito mais limpas às vezes do que pessoas que professam ser cristãs, mas ainda assim negariam o Espírito Santo e negaria toda a operação do poder de Deus. Eles são incrédulos. Satanás nos seus espíritos. Não importa, eles são muito religiosos. O espírito anticristo é um espírito muito religioso, exatamente para a marca. Tão religioso quanto pode ser o anticristo. Jesus até disse, isso enganaria o próprio eleito, se possível, no último dia. Isso é verdade. Agora, então cabe a você saber onde você está. Então veja, não importa quão dolorido e quão chocante isso possa parecer, mas sempre que o verdadeiro ensino que vem do Espírito Santo é combatido por alguém, é um espírito
espírito religioso que faz essa pessoa combater por meio de um demônio que ungiu e oprimiu o espírito desse homem para fazer frente àquele ensino da palavra, para tornar ele um incrédulo da palavra. Ok? Seja ele um leigo ou até mesmo um ministro dessa mensagem. Então é por isso que o espírito religioso ele é muito enganador. Muito enganador, porque ele disse, pode viver uma vida santa, certo? Mas há algo ali que o denuncia, que é quando ele se torna incrédulo. Satanás ungindo o seu espírito para ser um incrédulo. Ok? O maníaco de Gadara de 54, ouça, ele disse, a Bíblia disse, não creio em todos os espíritos, mas provai-vos para ver se são de Deus. Isso é exatamente o que a Bíblia diz. E Jesus disse, esses sinais seguirão os que creem. Veja se está certo ou não. Experimente pelo Espírito, certo? E o espírito religioso em cada era sempre foi um negador. Sempre negou a palavra. O espírito do diabo, que é religioso, negou o verdadeiro e genuíno espírito. Deixa eu só fazer assinalar algo aqui. Então o espírito anticristo em todas as eras sempre foi um negador da palavra e um enganador. Sim? E cada vez que o Espírito de Deus vem, sinais e maravilhas vêm, segue o Espírito, veja os dias lá atrás quando Caim adorou. Amém. Então veja, com base nesse conhecimento que uma banda tinha, que um espírito unge, Satanás unge o espírito de um homem para fazer ele ser um incrédulo. Umbanda, sabendo disso, porque ele tinha discernimento, ele conseguia talvez até ver o demônio, a cara do demônio que ungia o espírito daquela pessoa para ser incrédulo. Então, com base nesse conhecimento, é que Umbanda nunca, jamais ousou aceitar qualquer desafio de quem quer que seja. Porque é uma atitude religiosa. Os religiosos gostam de lançar desafios, pessoas que têm esse espírito de religião. Você nunca, jamais, meu querido irmão, deve aceitar qualquer tipo de desafio, seja de quem quer que seja. Porque isso é de uma pessoa, isso que está vindo vem de uma pessoa que está sendo oprimida no seu espírito por um espírito religioso. Por mais que ele tente ir em defesa da palavra contra você, né, ele vai até dizer que você é que tem o diabo por estar contra ele, quando na verdade o diabo está com ele. Então, quando o Dr. Best, você se lembra do Dr. Best? Quando o Bruno estava lá fazendo aquela campanha em Houston, com o Man Bosworth, e aí apareceu aquele Batista e fez um escândalo e disse, temos que tocar este homem daqui. É um falso profeta, um falso curador. Eu traduzi a matéria do jornal lá, onde houve o debate, sim. Dr. Best desafiou o profeta de Deus para um debate. Queria provar que não existia cura divina. O irmão Branham não aceitou o desafio. O irmão Bosworth ficou chateado porque ele disse, você tem que aceitar. O irmão Branham disse, não vou aceitar. Mas no fim ele concordou que o irmão Bosworth aceitasse o desafio. Mas o irmão Branham disse, não faça isso, porque você vai perder seu tempo. Né? Deixa eu ler isso aqui. Como o anjo veio a mim em sua comissão. De 55. O velho irmão Bosworth se aproximou de mim, estando avançado nos seus 70 anos naquele tempo. Um velho irmão adorável pôs seu braço em volta de mim e disse, irmão Branham, o irmão quer dizer que não vai aceitar o desafio? Eu disse, não, irmão Bosworth, não, senhor, não vou aceitar. Eu disse, não adianta nada. Aprenda de uma vez essa lição aqui que o profeta está dando para você. Não adianta nada você debater ou aceitar desafio de incrédulos. Não faça isso. Eu disse, isso só causa brigas quando saímos da plataforma. Isso nunca vai terminar. Começa aqui, depois vai ter outro desdobramento. Isso não termina, acaba. Vai ser acusação atrás do outro e discussão. Isso não termina. Eu disse, estou tendo uma reunião agora e não quero ter essas coisas todas confundidas assim. É um espírito de confusão que realmente faz isso, que quer confundir tudo. Eu disse, apenas deixe-o seguir em frente. Deixe o incrédulo só em sua incredulidade. Deixe ele sozinho. Eu disse, é só isso. Ele só está fazendo barulho. É só o que eles querem, fazer barulho para você. Quando te mando mensagem de WhatsApp, com críticas disso, daquilo, eu disse, temos tido desses antes e não adianta falar com eles. Não adianta. Ou seja, é uma completa perda de tempo você tentar discutir com o demônio religioso. Deixe que ele se gabe dizendo, ele fugiu da discussão porque ele sabia que não tinha argumento. Deixe eles se gabarem, deixe que ele conte para os outros, eu venci a discussão porque ele sequer aceitou. Deixe. Como disse Jesus, ele já tem a sua recompensa. Porque aqueles que têm um espírito religioso gostam de se exaltar, sim.
Eles oram em praças públicas para que todos ouvem, vejam, admirem. Eles vão fazer esse alarde todo. Vão tocar sua trombeta. Não aceitar o desafio. Eu desafio esses homens aí. Eles não conseguem crer como eu. Deixe eles assim, diz o profeta. Não ouse discutir com o espírito religioso. É perda de tempo. Eu disse, eles vão direto sem ceder. Eles não cedem. Jamais. Entende por que perda de tempo você discutir com essas pessoas? Agora veja, o Umbanda aqui está correto, meus queridos. Porque veja, ele está falando aqui do Dr. Best. E alguns anos atrás, eu achei o site do Dr. Best, Dr. Elias Best. Ele estava publicando os seus arquivos, mas já tinha falecido naquela época, eu creio. Uns 3 anos antes, quando achei o site. E eu baixei alguns arquivos, deixei até guardado arquivado. Eu gosto de coletar todo tipo de informação. Se eu virar a câmera aqui para você, você vai se espantar com o que eu tenho de livro aqui. Certo? Eu tenho aqui magia, alquimia, Buda, mistérios egípcios, maçonaria, cabala, tá tudo aqui, ó. Alguns eu nem consigo ler, mas tá aqui, a coleção tá aí. Livros que eu comprei quando eu estava na denominação, sim. Então eu sempre gostei de se informar. Agora, você tem que saber fazer um filtro de tudo, ok? Então eu só vi alguns arquivos aqui do Dr. Elias Best, e um dos últimos estudos que ele ministrou antes de morrer, ele estava ainda negando a cura divina. É o que o Umbanda disse aqui, eles não cedem. Imagine uma banda debatendo aqui com este homem. O homem morreu com não sei quantos anos, negando que Deus cura. Certo? Eu disse, se eles uma vez recebem o conhecimento da verdade, então não querem recebê-la. A Bíblia disse que eles atravessaram a linha de separação e nunca serão perdoados nem neste século, nem no futuro. Foi o que Caim e o mancebo rico fizeram, não foi? Eles chamam isso de diabo e não pode evitar. Eles estão possuídos por um espírito religioso que é o diabo. É contraditório, sim. Eles estão possuídos por um espírito do diabo que usa o seu espírito para ser incrédulos. Mas eles vão dizer que você que está com o diabo. Mas é eles. Esse que o Umbanda aqui está dizendo. Certo? Então, quantos sabem que isso é verdade? Que o espírito demônio é religioso. Sim, senhor. Justamente os mais fundamentais que podem. Amém. Então veja, irmãos, já para concluir, porque tem coisa aqui que eu não quero ler, para não nos estendermos demais. Só para nós concluirmos esse raciocínio aqui que o Mamãe está trazendo para nós dos espíritos religiosos, que está conosco desde o início, desde os primórdios, sim. Esses espíritos religiosos, eles sempre estiveram presentes desde o princípio. Então, é muito natural você ver eles presentes agora também, nesse tempo do fim. Caim e Abel, eles tinham os seus espíritos, certo? E também eram espíritos religiosos, ambos. Abel era religioso, Caim também era, certo? Porque ambos adoravam a Deus, ambos serviam a Deus, porém, cada um tinha uma visão diferente, um entendimento diferente, com a diferença de que apenas o falso, sim, é que perseguia o outro. Eu já disse isso uma vez, posso dizer outra vez. Você quer saber como é que você faz para discernir? Uma das causas, uma das formas de você fazer para discernir o falso e o verdadeiro é só você ver quem é que persegue e quem é o perseguido. Abel nunca perseguiu Caim. Foi Caim quem perseguiu. Certo? Agora, esses espíritos estão por toda parte. E os dois são religiosos. Eu vos restaurarei, diz o Senhor de 54. Abel teve uma visão do Senhor. Deus lhe deu uma visão. Então, fé é uma revelação. E é uma visão. É um entendimento. É quando Deus abre para você as Escrituras. Abre para você a palavra. Que era uma verdade espiritual revelada de que não foram maçãs que os tiraram do jardim do Éden. Certamente que não foi. Foi o sangue que os trouxe do jardim. A vida está na corrente sanguínea, não nas maçãs. Ele teve uma recompensa por isso. Ele creu em Deus porque Deus havia revelado isso a ele. E observe, aquele espírito religioso que estava em Caim, ok? Ficou zangado com este espírito religioso que estava em Abel. Um espírito religioso que estava em um, estava, sim, zangado com o outro espírito religioso que estava no outro. São dois espíritos religiosos, são dois espíritos. Porém, um é verdadeiro e outro é falso. São duas igrejas, uma é natural e outra é espiritual. E o perseguiu e o matou absolutamente. Então veja, isso confirma aquilo que o Umbanda também ensinava, de que todos os avivamentos produzem gêmeos. O Umbanda não disse isso? Cada avivamento em cada era tem seus gêmeos. Sempre quando Deus levanta com o verdadeiro, lá está o diabo juntinho com seus espíritos enganadores, com o seu espírito de religião, para promover uma coisa muito similar, muito parecida, para fazer as pessoas se enganarem, achando que estão crendo na verdade, quando estão confusos. Porque distorceram isto.
ouvindo, recebendo e atuando de 60. Então, nós verificamos que cada avivamento que já nasceu no mundo produz gêmeos. Isso mesmo, todo avivamento tem gêmeos. Caim e Abel eram gêmeos. Eu tinha que fazer uma pesquisa ontem. Alguns judeus pensavam que eram duas concepções, mas há alguns judeus que pensavam que Caim e Abel todos nasceram de uma mesma concepção. Eram de pais diferentes, é verdade, sim, mas eram gêmeos. Porém, havia dois espíritos ali. Mas são gêmeos por quê? Porque são muito parecidos. Porque ambos adoram, ambos levantaram um altar, certo? A era da igreja de Éfeso, antes de começarmos aqui, todo avivamento produz um par de gêmeos. Um deles é um homem espiritual e o outro é um homem natural. Ok, uma outra mensagem vai repetir a mesma coisa aqui. Existem gêmeos que nascem do homem natural e do homem espiritual. Jesus disse, nos últimos dias os dois espíritos seriam tão parecidos que enganariam os próprios eleitos, se fosse possível. Amém. Se fosse possível, mas não é, diz o profeta. Não é. Eles nunca farão isto. Um eleito pode ser confundido por um tempo, mas ele nunca ficará enganado. Não pode. Não pode. Certo? Então veja, esses são espíritos gêmeos e eles são tão parecidos e tão perfeitos com a coisa real. O selo do anticristo, quando o homem cruza aquela linha e é nascido do Espírito de Deus, ele se torna um filho de Deus, então ele crê que o Deus diz que é verdade, ele diz toda a palavra é inspirada. O fronteiriço, no meio do caminho, observa aquele espírito religioso. Você diz, irmão Branham, você quer dizer que o espírito do anticristo é religioso? Jesus disse, seria tão perfeito como a coisa real, que enganaria até mesmo o eleito, se possível. Isso é um espírito religioso, um espírito que pode gritar, um espírito que pode dançar no espírito, um espírito que pode expulsar demônios. Vamos lá, não é só o Espírito Santo em alguém que pode expulsar demônios. Às vezes o próprio homem, o seu espírito pode expulsar demônios. Você sabia disso? Eu podia citar aqui exemplos, mas não vou citar. Mas não é só o Espírito Santo em alguém para expulsar demônio. Às vezes um demônio até sujeita aí a voz do homem, que não tem nada de unção dele, do Espírito Santo. E obedece. Mas ele nunca é expulso totalmente. Ele vai atingir um outro membro da família ou vai se acercar de outra pessoa. A obra do diabo continua ali. Não é expulso de fato. Essa é a diferença. Ok? Por isso que você tem muitas igrejas aí, onde os pastores até se vestem pai de santo, todo de branco, assim. Eles até expulsam demônios. Mas o mal não acaba. Aquele demônio, aquele espírito que é expulso, aquele espírito imundo, ele vai para um vizinho, vai para um outro parente, um outro membro da família, não vai embora de fato. Não é expulso de fato. Ok? Pode expulsar demônios, um espírito que pode fazer todos os tipos de milagres e ainda assim não ser nascido do Espírito de Deus. Amém. Há vários sermões aqui, várias mensagens. Eu não quero ler. Vou deixar aqui no texto, depois eu compartilho para os irmãos, para que os irmãos possam ler tudo isso. São só mais alguns argumentos que o Umbanda nos dá como respaldo de que esse espírito é religioso. E o que esse espírito promove nessas pessoas? Eu só quero ler só essa mensagem aqui para nós concluir esse estudo. Um maior do que Salomão está aqui, 25 de junho de 58. Então, existem duas igrejas. Existe a igreja natural e existe a igreja espiritual. E ao se misturá-las, não há maneira alguma de separá-las, como disse Jesus. Um semeador saiu e ele semeou sementes. Algum semeou boa semente e um homem mau semeou o joio. E o lavrador, que era o pastor, disse, vamos retirar o joio. Ele disse, você vai tirar o trigo com ele, deixe-os crescerem juntos. Essas duas unções, esses dois espíritos, esses dois espíritos religiosos, eles têm que andar juntos. Quando o avivamento acontece, eles estão sempre juntos, lado a lado. Portanto, não há maneira de separar a igreja natural da igreja espiritual. Não há forma. Mas você pode aplicar o teste da palavra. O teste da palavra denuncia o falso e o verdadeiro. Ok? E eles são os únicos que querem ouvir a palavra do Senhor. Não importa quão difícil, parece estranho dizer isso, mas alguns homens estão predestinados para a destruição eterna. A Escritura diz assim, homens de outrora pré-ordenados a esta condenação para transformar a graça de Deus em lascívia. No capítulo de Judas, então, nós não gostamos de pensar nessas coisas, mas há algumas pessoas que nunca serão salvas. Não importa o que você faça, eles são muito religiosos. Sabe, eu vejo, alguns irmãos me mandam mensagem assim,
me perguntam, irmão Diógenes, me manda por WhatsApp, me manda por e-mail, irmão Diógenes, como é que eu faço para responder esse irmão que está me bombardeando de sermões, onde eles dizem que tinha que vir outro profeta depois do William Branham, e que eles dizem agora que esse profeta é da África, que é a luz da meia-noite, não sei o quê. E eu sempre tenho dito para eles, não perca tempo com esse povo. Ou outros que ficam dizendo, um outro ministro me procurou, lá de Santa Catarina, irmão Diógenes, me fala sobre esse movimento aí dos crossfit. Eu digo, irmão, não combata esse povo, não perca tempo, são demônios. São demônios. Eles nunca vão ceder. E não tente perder o seu tempo, tentar justificar, ou esclarecer, ou explicar algo, ou argumentar alguma coisa com eles. Você perderá o seu tempo. Foi isso que o profeta disse. Satanás ungiu os seus espíritos para serem incrédulos para a palavra. Então não perca tempo, não discuta com eles. É o que eu sempre tenho dito. Simplesmente relegue, deixe eles só na sua incredulidade. Ok? Então, há algumas pessoas que nunca serão salvas, não importa o que faça, e eles são muito religiosos. O espírito anticristo é um espírito religioso. Não se esqueçam disso. E quão abençoados são os seus olhos que veem, ouvem e entendem. Eles não conseguem ouvir, ver e entender o que você está entendendo. Porque a tua mente está limpa. Mas a deles, há um espírito, há um demônio lá ungindo o seu espírito, para eles não virem, não entenderem. Foi com os judeus do tempo de Paulo, foi com o que está sendo agora. Certo? Você é um abençoado, porque os teus olhos veem, você ouve, você entende, pois você não pode compreender, a menos que Deus o revele a você. Pois toda a igreja é edificada sobre uma revelação espiritual de Jesus Cristo sendo o Filho de Deus. Alguns não têm essa revelação. Mas Umbanda que diz, você é um abençoado por ter tido essa revelação de quem é Deus e de quem é o seu Filho. Então você pode fazer tudo o que os outros fazem. Você pode adorar, você pode ter seu zelo, você pode sim gritar no Espírito, sim, né? Mas você vai ter motivos e objetivos corretos. Amém? E você não vai procurar recompensa nos outros, se vangloriar da sua fé. Não. Isso é para você. É para a tua vida, é para a tua família. Amém, meus queridos? Eu espero que você consiga entender, ou que o Espírito consiga transmitir para você o que eu estou dizendo aqui. Nós somos abençoados. Por Ele nos dá essa palavra. Mas nós temos que sempre manter o equilíbrio. Porque o profeta de Deus disse que qualquer outro extremo vai te conduzir a um ismo ou a um fanatismo. Tenha um equilíbrio. Tenha um equilíbrio. Amém, meus irmãos? Amém. Eu espero que isso possa ter ajudado. Vamos falar com o Pai. Amado Deus e querido Pai, neste curto tempo que aqui tivemos, meditamos sobre esta dura lição do irmão Branham de que há dois espíritos muito próximos, e são espíritos religiosos, e que às vezes unge pessoas com entendimento que os confunde e os fazem pensar que estão defendendo a ti mesmo, quando não estão defendendo. E nós vimos aqui, Senhor, lições de todo o tempo e toda a história, como esse mesmo Espírito tem operado em todas as terras, em todas as regiões, em todas as nações, Senhor. Em todos os níveis de fé. E aqui, Senhor, estamos, suplicando a Tua graça e a Tua misericórdia, para que Tu livre de nós, Senhor, todo esse tipo de espírito religioso que nos conduz ao fanatismo e que segue o nosso entendimento para a Tua palavra. Se em algum momento, Senhor, estivermos errados, sabemos que a Tua palavra nos mostrará errado. Mostrará o caminho errado que talvez traçamos. E se somos Teus filhos, nascidos de Ti, nós saberemos retroceder e voltar atrás. Como Tu disse aos crentes de Éfeso, veja onde é que vocês caíram, antes que eu tome o Teu candeeiro. Senhor, não nos deixe caído. Não deixe nenhum filho Teu caído, Senhor. Remova todo espírito de religião que possa talvez momentaneamente cegá-los, porque o Teu profeta diz que esses espíritos estão aqui para enganar, se possível, mas ele disse, não é possível. E nós cremos nisso, Senhor. Muitos talvez que estão aqui nesse momento, escutando essa mensagem conosco, estiveram confundidos. Eu mesmo estive no passado, Senhor. Mas o Teu profeta falou a verdade. Não é possível. Estivemos confusos, mas Tu estendeu Tua destra e nos levantou. Senhor, nos ajude a termos paciência para ajudar outros a se levantarem. Que Tu nos ajude, Senhor, a sermos Teu baluarte, a levar a Tua bandeira, a levar esta palavra, Senhor. Mas sabemos que não há nada que possa ser feito. Tem que ser Tu fazendo a obra, Senhor. Não por força, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Senhor, que Tu possas mover os Teus filhos para promover o Teu reino. Que o Teu reino possa ser proclamado através de nossas próprias vidas, começando em nossos próprios lares, em nossas casas, em nossos tabernáculos, nossas igrejas. Que todo espírito impuro seja removido,
ou que se ele for denunciado pela tua palavra, que fique sem como operar, Senhor. Faça isso, Senhor, no nosso meio. Que no Espírito possa desfazer a obra que tu estás fazendo. Que nenhum equilíbrio espiritual seja desfeito. Que nenhuma desarmonia possa ser feita entre os teus filhos. Que Satanás venha a ser envergonhado, Senhor, em todo lugar onde ele queira sutilmente penetrar. Porque o teu profeta diz que não devemos subestimá-lo, então ele pode estar em qualquer parte. Senhor, que tu possa intervir, que o teu Santo Espírito possa intervir com a palavra e com o poder do teu Santo Espírito. Em cada lugar, Senhor. Remova todo o mal. Impeça, Senhor, bloqueie, Senhor, toda operação maligna em nossos lares, em nossas igrejas, em nosso trabalho. Encomendamos tudo isso agora a Ti, Senhor. Encomendamos e sujeitamos nossos espíritos ao Teu Santo Espírito. Tome conta da Tua igreja, Pai. Crendo que Tu farás isso, nós pedimos e Te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém, meu Senhor. Graças a Deus.